Ora, sucedeu que, nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra, e um certo homem de Belém de Judá foi morar temporariamente na terra de Moabe, ele, sua esposa e seus 2 filhos. E o nome do homem era Elimeleque, o nome da sua esposa Noemi, e o nome dos seus 2 filhos, Marlon e Quilon, efateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe, e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu, e ela foi deixada com seus 2 filhos. E eles tomaram para ser esposas das mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfa, e o nome da outra Ruth. E eles habitaram ali por cerca de 10 anos. Marlon e Quilon também faleceram, e a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e o seu marido. Então se levantou-se ela com as suas noras para que pudesse retornar na terra de Moabe, pois ela havia ouvido falar na terra de Moabe como o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes pão. Para fechar aí, vai em Josué, é mais fácil você achar. Livro de Josué, capítulo 1. Glória a Deus. Livro de Josué, se eu não me engano, acho que é o 6º livro da Bíblia. Josué, capítulo 1, versículo 8, para encaixar com Ruth. Josué 1:8. Glória a Deus, aleluia. Quem achou disso, amém? Parabéns, eu falei é mais fácil, achou é rápido. Josué 1:8 diz assim, ó: este livro da lei não se apartará na sua boca, mas dele meditará dia e noite, a fim que ele possa observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Diga-se comigo, Deus, fala comigo nessa noite. Eu necessito, eu sou carente de ouvir a tua palavra. Pode assentar e aplaudir com as suas palmas mais fortes que merece. Então, caiu aí. Deus querido e minhas queridas, saciamos e alimentamos suas passagens. A primeira passagem está focada no livro de Ruth. A história nos relata completamente que algo aconteceu. Ruth é um momento dos juízos, mas para mim entender Ruth, o Espírito Santo fala, pega antes de Ruth. E o que vem antes de Ruth? O Espírito Santo me pegou, começa em Josué. Quando você começa a alimentar sobre Josué é o sucessor de Moisés. Quem é Moisés? O escolhido de Deus, o separado completamente para libertar o povo na mão de Faraó. A Bíblia nos relata, mas que Moisés, chegando perante a terra prometida, ele completamente desobedece a Deus, é castigado. Deus, você não vai entrar mais. Passa agora o cargo para Josué. Josué está na responsabilidade de colocar essa nação dentro da terra prometida. A Bíblia nos relata completamente, varou e varão, que algo acontece. Moisés morreu, Josué completamente está abatido, ele está ferido. Josué está triste porque a sua liderança, aquele lindo que subia com ele para cima e para baixo no monte, Josué, aquele que teve intimidade vendo completamente na porta da tenda a glória descendo, Josué, aquele que viu Deus conversando com Moisés completamente no monte, Josué, que tinha uma intimidade tão grande com Josué, com Moisés, agora está completamente sem a sua liderança, sem o seu pastor, ele está abatido, cabisbaixo. Nesse momento Deus vem falar com Josué. Josué capítulo 1, primeiro Deus vai dizer, Josué, meu servo Moisés morreu, levanta-te, porque você fará esse povo prosperar. Opa, Josué 1:1, Deus está dizendo, meu servo Moisés morreu, levanta-te. Sabe o que quer dizer isso? Não adianta ficar prostrado, a missão de Moisés acabou, mas a sua não. Levanta-te. Quando Deus manda Josué levantar, 1:1, é Deus querendo dizer, atitude, meu filho. Não adianta ficar de cabisbaixo com os braços cruzados. Sabe o que eu entendo com isso? O céu agindo em cima, a terra tem de agir aqui embaixo. Se você vê, bate palma,
obedeceu abaixar a cabeça e recebeu o decreto. Ao contrário, ele abriu a janela e dobrou o joelho. O leão teve de jejuar. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham duas escolhas: adorar a estátua e ficar em silêncio. Mas eles não prostrou perante a estátua, caiu para dentro na fornalha e o quarto homem desceu na fornalha. Quando a igreja age, o céu movimenta. Se você crê, bate palma. A regra é essa: ou você adora, ou você perde a batalha. O céu só age quando a terra age. Quando a terra entra em ação, algo acontece. E Deus está dizendo para Josué: levanta-te, rei. Atitude, rapaz. Não adianta ficar prostrado, chorando por leite derramado. Moisés já morreu, acabou. É eu e você agora. Aí nós temos que Deus falou com Josué 1:8: ei Josué, não aparta da tua boca essa lei. Olha a ordem que Deus deu para Josué: alimenta, sacia a minha palavra, medita dela dia e noite, que lhe fará prosperar aonde que você pisar. Deus está dizendo com Josué: você vai vencer batalha, você vai vencer guerra, você só vai prosperar se tu estiver focado na minha palavra. A minha palavra que faz a diferença. Palavra, a promessa só vai cumprir se Josué alimentava a palavra, se Josué obedecia a palavra. Daí, olha Deus dizendo com ele 1:8: aí alimenta, medita, sacia minha lei dia e noite, para que tu desvire para a esquerda e para a direita, porque ela fará de prosperar. Então eu começo a entender uma coisa: o que faz a diferença é a palavra, o que sustenta é a palavra, o que alimenta é a palavra, o que honra é a palavra, o que capacita é a palavra. Fica na palavra, quem está na palavra está debaixo da promessa. Ai meu Deus do céu! A ordem que Deus passou para Josué é essa: medida dela de noite. Aí nós vamos entrar agora na época de Ruth. Vem comigo na Bíblia, pega a sua Bíblia aí. Juízes, vai em Juízes mesmo, livro de Juízes, capítulo 1, capítulo 2, Juízes 2. Olha você ver, ó. Nós vamos entrar agora na época de Ruth. Olha você ver. Juízes, capítulo 2, versículo 7. Olha o que diz aí, ó. E o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué. Todos os dias os anciões que viveram a ele Josué, os quais visto todas as grandes obras que o Senhor Deus fez. Olha você ver. Enquanto Josué ele foi liderança, o povo serviu ao Senhor. Por quê? Josué está na palavra. Aleluia. Josué está obedecendo a palavra. Enquanto Josué foi liderança, aí o povo prosperou. Que é a Bíblia? O Jordão se abriu, Jericó caiu. Enquanto Josué obedecia a palavra, Deus quebrava a barreira, Deus quebrava impedimento, Deus abria Jordão. Quando o povo obedecia a palavra, quando alguém apontava tinha pecado escondido, Deus dizia: Josué, tem sujeira aí. Quem? Acã. Por quê? Josué estava obedecendo a Deus. Aí em Juízes, a Bíblia fala aí que o povo obedeceu, acatou. Agora em Juízes mesmo, nós estamos aí, ó, capítulo 2, versículo 10. Olha o que diz aí, ó. Também toda aquela geração foi reunida aos seus pais, e eis que se levantou da geração depois deles, que não conhecia o Senhor, tampouco as obras que ele havia feito. Opa! Olha aí, ó, Juízes 2, 10. Em cima está dizendo: enquanto Josué e os anciões, quando Josué morreu, os anciões continuam tomando conta, obedecendo a palavra. Josué morreu, os anciãos morreram. Resumindo, uma nova geração chegou. O que acontece? Olha aí, ó, Josué 2:10. Essa nova geração não conhecia o Senhor e nem as obras do Senhor. E sabe o que ela fez? Olha aí, Josué 2:11. E os filhos de Israel fizeram mal à vista do Senhor e serviram a Balaí. Quer dizer o quê? Baal. Vamos lá então. A liderança morreu, a geração que chegou deixou Deus de lado. Por quê? Não conhecia Deus e não conhecia as obras de Deus. Opa! O que eu entendo com isso? Uma geração que não conhece Deus e não conhece os mistérios de Deus,
só vai trazer coisa na terra. Uma geração que não tem intimidade com o dono na obra e não vê os sinais da obra, não vai entender nada. Porque a obra de Deus não é social, é espiritual. Então nós estamos entendendo. Josué, os anciãos, morreu. A nova geração que chegou não conhecia Deus e não viu milagre nem sinais. Josué, os anciãos, viu o mar se abrindo, viu Deus fazendo sinais na vida de Moisés. Então eles conheciam Deus e viu as obras, sinais de Deus. Aí a nova geração chegou e sabe o que ele fez? Virou as costas para Deus e foi adorar Baal. Aí sabe o que acontece? Vamos lá, eu vou chegar em Ruth. Nós estamos falando sobre Ruth, vai chegar em Ruth. Vai em Josué, capítulo 21, Juízes 21. Ó, você ver o que acontece. Uma geração que não conhece a Deus e não vê as obras de Deus. Olha o que acontece, ó. Juízes 21:25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios favor. Se não tem liderança, a casa de Deus é a mãe Joana. Está pegando o mistério? Se não é guiado pelo sal, a casa da mãe Joana. Olha aí, ó. Na época de Juízes, cada um fazia o que queria. Cada um opina. É o título do nosso mês, você está vendo? Como é que o povo está quebrando o nosso ministério? Uma opinião fazer isso, nem coisa nova, roubei. Uma geração que não está sendo guiada pela palavra, uma geração que não viu sinais antigamente, não conhece o Senhor, vai no rito que está indo hoje. No século 21 as coisas mudou. E a ordem de Deus é essa, medida na minha palavra de noite. Não desvia nem para a esquerda nem para a direita. O Deus de Moisés é o mesmo, Josué. Você não pode ficar duvidado e permanece na minha palavra. Porque é a palavra que faz prosperar. É a palavra que quebra barreiras. Se você quer bater o palavra, então vamos lá, vou chegar em Ruth. Ruth está vivendo essa época de juízos. Está pegando o mistério? Ruth está vivendo essa época de juízos que não tem liderança. O povo faz o que quer. Aí, agora em Ruth, nós vemos aí, capítulo 1. Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam. Então vamos lá. Nessa época de juízos de Ruth, a situação está feia. Aí a Bíblia fala, entrei em Ruth agora para encerrar a mensagem. A Bíblia fala que em Belém, Judá, quer dizer o que? O juiz, o pau quebrando lá. Belém, Judá, existia um homem que chamava Elimeleque. Belém significa o que? Casa do pão. Pega o mistério. Casa de pão. Belém significa casa de pão. Olha em Ruth capítulo 1. Então pode aí, ó. Estava tendo fome. A seca estava em Belém. O povo de Deus estava sofrendo. Esse homem que conhece Deus, sabia de Deus, sabe o que ele fez? Ele saiu de Belém e foi para outras terras, para outros povos. Aonde? Olha aí, ó. Moab. Está lá aí, ó. Olha aí, ó. Ruth 1:1. Ele pegou a esposa dele, os dois filhos vão sair de Belém. Belém é o que? Casa de pão. O ambiente é adorar a Deus. Resumindo, a casa de Deus. Ele saiu de Belém e foi para a cidade de Moab, com a família. Por quê? Estava faltando alimentação seca, a situação estava feia. Lá em Moab, esse homem chegou com a família, com a esposa, os dois filhos. Mas quem é Moab? Se tu pegar em Números, onde está Jeová, peguei, Números 25. Moab é aquela nação que fez o povo prostituir. Lembra quando o povo adorou o tal de Baal, Beor? Está em Números 25. Olha, está escrito aí. É Jeová, você falou, é lá mesmo. Números 25. Essa nação que esse homem foi morar é a nação que fez o povo pecar na época de Moisés. Moab é onde uma nação ensinou o povo a prostituir, a adulterar. Essa nação é uma nação corrupta. Então vamos lá. Esse homem de Deus saiu de Belém agora e foi nessa cidade. Ele foi para lá caçar alimentação. Detalhe, vou encerrar. Quando ele chega na cidade, ele morre. Ficou ele, a mulher e os dois filhos. Os dois filhos casou com uma mulher chamada Orfa e o outro pegou uma novinha chamada Ruth. Passou o tempo, morreu os dois rapazes. Então vamos lá. Morreu o pai e os dois filhos. Quem ficou? Noemi. Ela perdeu o marido e
filhos nessa terra. Ela tem uma nora que chama Orfa e uma nora que chama Ruth, que é o nome do livro. Ruth, que é moabita. Aí a Bíblia fala que ela perdeu o marido, perdeu 2 filhos, está arrebentada, arrasada. Olha o que acontece, para me encerrar a mensagem. Olha aí, Ruth, capítulo 1, versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras, para que pudesse retornar na terra de Moabe, pois ela havia ouvido falar na terra de Moabe, como o Senhor havia visitado o seu povo, dando eles temor. Cheguei no foco na mensagem. Ela está em Moabe, perdeu o marido e os 2 filhos. Agora chama suas 2 vós, falou: olha, continua com seus povos. Eu vou voltar lá para a minha terra, quer dizer o que? Em Belém, Judá, porque Deus visitou o povo lá, e lá tem pão. Eu estou voltando para lá, eu vou embora. Epa! Ruth agora quer voltar para Belém, traduzindo, quer voltar para o meio do povo de Deus. Até um detalhe: por que Ruth foi embora? Por que Noemi foi embora com o marido e com o filho dele? Porque estava faltando pão, e agora tem pão. O que eu aplico o pão? Lembra no começo eu comecei sobre Josué? Não tire na sua boca a minha palavra, a minha lei. Então vamos aplicar. O pão é a palavra. Quando Deus falou com Josué, não tire na sua boca a minha lei, é Deus dizendo: come o pão. Então vamos lá. Na época dos juízos estava faltando pão. Aplica comigo. Se está faltando pão, está faltando palavra. Aí se falta palavra, o que acontece com o povo? Está lá em Moabe. Moabe quer dizer o que nos dias de hoje? Pagode, está em casa agora vendo TikTok, está jogando joguinho no Tigrão, a bola futebol, a bola Copa do Mundo. Resumindo, muitos às vezes não estão mais vindo na casa em Betel, onde que tem pão, porque está buscando pão lá fora. Mas Deus está dizendo aqui nessa noite: coloca a mão do povo comer. Betel é a casa no pão. O que sustenta o evangélico é a palavra. Não adianta chave de carro, porta aberta, não adianta pagar dinheiro no carro. Volta sempre, eu te amo, na beijinho, na abraço, cesta básica. Não adianta, irmão, tentar inventar. O que sustenta a igreja do Senhor é a palavra. É Ele que alimenta, é Ele que sustenta. Betel é a casa do pão. Traduzindo, a casa de Deus tem faltado o pão, que é a palavra. Se a igreja deixar a palavra embora, aí inventa. Então nós meio de hoje, também as coisas demoram, as coisas de like, para segurar jovem, segurar visitante, segurar dizimista, segurar ofertante. Resumindo, está segurando porque está faltando pão. E o que alimenta, o que liberta, o que transforma é a palavra. Glória a Deus, aleluia! No teu pão. Tem um varão passeando aqui. Eu estou sentindo, tem um varão passeando aqui com a bandeja na mão. Essa geração nova tem que comer pão. A geração nova tem que comer pão. Se tiver pão, vai ter vida. Se você quer, bate palma. Vamos lá. Elimeleque saiu de Belém, que é a casa do pão, para ir comer lá em Moabe, porque faltava pão. A terra estava faminta. A terra de Belém, quer dizer o quê? A casa do pão estava com necessidade, não tinha alimentação. Todas as congregações, todos os ministérios, todos os pregadores que subiram para o altar, se não tiver pão, o povo vai lá para fora. É por isso que nós, quando vai pregar, tem que comer pão. Aleluia! Porque o pão é vida, o pão alimenta, o pão sustenta. É por isso que Deus falou: Josué, medida de noite. É Deus dizendo: é todo dia, toda noite, alimenta ela, para que você possa prosperar. O que sustenta o ministério é a palavra, o que guarda o ministério é a palavra. Quando você está na palavra, passa mês, passa ano, você continua adorando e bendizendo aquele que está no povo. Pão na Bíblia quer dizer o quê? Palavra. Pão na Bíblia? Abre só, vem comigo em Mateus. Vamos em Mateus. Vem comigo em Mateus. Vem comigo em Mateus.
Vamos em Mateus capítulo 6. Joga em Mateus 6 comigo. Joga em Mateus 6 comigo. Jesus ensinando o povo a orar. A oração todo mundo conhece. Olha o que diz Mateus 6, 10. O pão nosso de cada dia. Pão. O pão é só hoje, pão é todo dia. Você tem que ler Bíblia todo dia. Na volta você pega seu celular, conversa com a tem que ter Bíblia. Jesus está dizendo aí, ó, o pão nosso de cada Bíblia. Você tem um tempo para Deus todo dia. Come do pão. Quem come do pão não vai perecer. Alimenta o pão. Se tem pão, vai ter vida. Quer a Bíblia? Vem comigo na Bíblia. Joga em Lucas. Joga em Lucas. Manda Jeová. Joga em Lucas comigo 15. Joga em Lucas 15 comigo. Vamos lá. Joga em Lucas 15 comigo. Olha aí, ó. Jesus olhou e falou: tomou cada dia que palavra. Agora Lucas capítulo 15.